Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto, irmãos, eu gosto do louvor. Eu gosto do louvor, né? A gente tem um ditado no meio cristão que diz que o Senhor habita no meio dos louvores, né? Tem salmos que também dizem isso, né? E, de fato, a gente sabe que o louvor alegra o nosso coração, né? E se alegra o nosso coração, alegra o de Deus também. Tenho certeza disso. Amém? Bom, nessa noite, Eu irmãos, eu passei, queria... irmão Cleber, Diga, irmão eu Sônia. passei o dia todo escutando esse louvor no YouTube, indo Ah, e voltando, escrevendo e para decorar a amém. melodia, não a letra, a melodia. Mas ainda para louvar, eu tenho que estar olhando o que eu escrevi. Tá Mas ótimo. consegui. O importante é louvar, irmão. O importante é louvar. Se é decorado, se é escrevendo, se é lendo, o importante é louvar a Deus. E a gente agradece muito ao Senhor Mas não é por boa, não, ter. mas eu não. A gente agradece muito ao Senhor por ter que aqueles que louvam, aqueles que oram, aqueles que pregam, aqueles que ensinam, né? E a igreja é constituída dessas pessoas, né? Nessa noite, irmãos, eu queria saudar a todos novamente com a paz do Senhor, aos irmãos que estão aqui comigo na live e aqueles que vão ver depois pelo YouTube essa mensagem do Senhor. Queria dizer que é motivo de alegria estarmos aqui, né, todos juntos, estarmos presentes, porque Deus nos deu mais uma oportunidade, né? Uma oportunidade de viver, uma oportunidade de vitória. Porque nós podemos a cada manhã, como dizia o poeta cristão, escrever, né, e reescrever a nossa história. Amém? Nessa noite eu vou ler com os irmãos, quem tiver Bíblia acompanhe comigo, quem não apenas escute, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12, a partir do verso 13. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12, a partir do verso 13. Na minha Bíblia tem um título que diz A Parábola do Rico Insensato. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Disse-lhe um homem da multidão, Mestre, diz ao meu irmão que divida comigo a herança. Jesus, porém, lhe disse, Homem, quem me pôs a mim por juiz ou árbitro entre vós? Então lhes disse, Cuidai-vos e guardai-vos da ganância. A vida de um homem não consiste em quantidade de bens que ele possui. E propôs-lhes uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com muita abundância. Então ele pensava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, alma, tens guardado muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e te alegra. Porém Deus lhe disse, louco, esta noite ainda te pedirei a tua alma, e o que tu tens guardado, para quem ficará? 21, para finalizar, diz assim, assim é aquele que para si ajunta muitos tesouros, e não ajunta tesouros para com Deus. Amém, irmãos? Irmãos, nós vemos que hoje em dia, principalmente no meio cristão, se fala muito sobre prosperidade financeira, né? E as pessoas confundem as duas palavras, porque prosperidade tem a ver com muitas coisas. E a palavra financeiras que vem de finança também. E a gente pode, às vezes, juntar as duas coisas. Uma pessoa pode ser próspera financeiramente, né? Ela pode ser próspera financeiramente. Mas uma pessoa pode também ser próspera em muitas outras áreas que não é na área da finança. E quando a gente fala sobre prosperidade no Evangelho, a gente precisa entender o que é prosperidade na ótica divina, principalmente na ótica cristã. Porque nós temos uma passagem no Salmo 23, verso 1, que diz, o Senhor é o meu pastor
e nada me faltará. Não é assim que diz, irmãos, na Bíblia, no Salmo 23, verso 1? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas quando a gente olha, às vezes, está ali, a irmã Sônia está mostrando no quadro dela lá. Mas às vezes, irmãos, quando a gente olha na casa de alguns cristãos, pessoas que nós conhecemos do dia a dia, o nosso vizinho muitas vezes, está faltando, irmãos, um monte de coisa. Às vezes está faltando o alimento dentro da geladeira, aonde tem um selinho lá, um quadrinho escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Às vezes essa frase está na despensa, aonde deveria se guardar o alimento, mas alimento lá não tem, porque as condições financeiras não estão boas e a pessoa não tem condições de guardar, de comprar e guardar o alimento, mas está escrito lá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E às vezes está faltando saúde, às vezes está faltando paz, às vezes está faltando diversos ingredientes, sejam eles a nível psicológico, material ou espiritual. Então, essa frase, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nós precisamos entender ela dentro de um contexto que não está dizendo sobre não faltará coisa alguma. Essa frase do Salmo, ela seria muito bem mais explicada e mais lida se nós entendêssemos ela da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. É assim que ela é entendida corretamente. Veja se não muda tudo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas está faltando um monte de coisa. Mas quando eu digo o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta, mesmo que esteja faltando alguma coisa, eu estou satisfeito com o que eu tenho. Então a prosperidade, irmãos, tem muito mais a ver com a minha satisfação do que com a quantidade de bem que eu tenho acumulado ou que eu penso em acumular. Mas, infelizmente, dentro do meio cristão, do meio evangélico, do meio católico, do meio espírita, muita gente, muitos líderes têm se aproveitado para instigar nas pessoas esse desejo, né, de adquirir bens, esse desejo de adquirir muito dinheiro, esse desejo de acumular fortuna, esse desejo de ser rico. E tem alguma coisa demais em alguém querer ter dinheiro, em alguém querer ter propriedade, em alguém querer ser rico? Não, não tem nada demais. Quando você sabe realmente lidar com toda essa situação e não vai deixar que nenhum desse poder suba a tua mente, não tem nada demais. Porém, nós vimos o apóstolo Paulo quando estava instruindo, né, o Timóteo a ser pastor, porque Paulo instruiu Timóteo a ser pastor, e quando ele mandou essa carta para Timóteo, Timóteo estava lá em Éfeso, já pastoreando a igreja, dizendo para ele, cuidado, porque tem muitos aí que querem ser ricos e eles podem cair em grande laço. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E Paulo fala para Timóteo assim, ó, se você lá em Éfeso, Timóteo, ou onde quer que você esteja pastoreando, se você tiver com que se alimentar e com que se vestir, já se dê por satisfeito com isso. Paulo estava querendo dizer o quê? Que Timóteo tinha que viver uma vida miserável, que Timóteo não podia ter bens, não podia ter dinheiro. Não, Paulo estava dizendo que nós devemos estar satisfeitos se tivermos, irmãos, com que encher a nossa barriga e com que nos cobrir um teto e uma roupa. Nós já devemos dar graças a Deus por isso, porque nós passamos tempos difíceis. Não tão difíceis quanto as pessoas passavam lá no primeiro século, que era muito mais difícil ainda. Mas nós também passamos tempos difíceis. Nós passamos tempos tão difíceis, irmãos, que tem pessoas que, de fato, não têm condições de ir no mercado comprar o alimento para sua família comer um café da manhã, um almoço e uma janta. Tem que optar por um desses momentos. Nós sabemos que a realidade é essa para quase 30 milhões de brasileiros. Mas tem muitas dessas pessoas que passam essas necessidades que são cristãs, que creem no Evangelho, que creem no Senhor Jesus, que creem na salvação.
e que vivem esse evangelho a cada dia e que ainda disseminam pregando a palavra de Deus aonde chega, mesmo não sendo afortunado, mesmo não tendo bens adquiridos. Então, se nós formos parar para pensar, e se nós formos analisar a vida dos apóstolos, a vida dos cristãos do primeiro século, o apóstolo Paulo, em cada igreja que ele passava, ele pedia esmolas, é assim que está lá escrito. Ele pedia esmolas nas igrejas para encaminhar para Israel, para a igreja que estava morrendo de fome lá em Israel. Então, onde é que está essa prosperidade tão pregada hoje em dia nas páginas das Escrituras Sagradas? As coisas mudaram? O Espírito Santo não é o mesmo? Jesus não é o mesmo? A doutrina não é a mesma? Eu nem estou estimulando aqui, irmãos, a você não ter dinheiro nenhum e nem a ter muito. O que eu estou te dizendo é o seguinte, é que dentro de um conceito cristão, de acordo com a visão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos estar contentes com a situação em que nós estivermos. Se pudermos melhorar ela, vamos melhorar. Vamos trabalhar, vamos lutar, vamos estudar, vamos aconselhar os nossos filhos a fazerem bons cursos, vamos aconselhar os nossos filhos a terem bons empregos, para que eles possam ter o sustento para si, para os demais, para os seus familiares, mas nós precisamos estar grato no momento em que nós estamos por aquilo que temos. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós olharmos para frente, financeiramente falando, nós vamos ver pessoas que estão muito melhores do que a gente, há anos-luz melhor do que a gente. Mas se nós olharmos para trás, nós vamos ver que tem pessoas que estão muito piores do que a gente. Tem pessoas lá na frente que, financeiramente falando, talvez nós queríamos estar no lugar dela. Mas tem pessoas também lá atrás que, financeiramente falando, queria estar no nosso lugar. Aquela pessoa que está lá atrás, financeiramente falando, se tivesse no nosso lugar, seria grata a Deus. E às vezes, irmãos, nós não somos. Então é disso que Jesus está falando. E aí Jesus está pregando o evangelho, Jesus está ensinando a palavra de Deus, e chega um homem e diz para ele assim, olha, Senhor, fala para o meu irmão dividir a herança dele comigo. E Jesus diz assim, olha, meu querido, eu não vim aqui para isso não. Essa não foi a missão que me foi dada pelo Pai. Ser juiz e árbitro entre vocês. O que eu digo para vocês é o seguinte, cuidado com a ganância. Tenham muito cuidado com a ganância, porque ela vai fazer com que vocês se dividam. A ganância, o desejo de adquirir mais e mais e sempre mais, vai fazer com que você despreze o outro. Vai fazer com que você deixe o outro de lado, porque a ganância de conseguir, de adquirir, de granjear cada vez mais dinheiro, cada vez mais status, cada vez um carro novo, cada vez uma casa nova, gera um espírito de competição. E o espírito de competição que nós vemos hoje instalado no mundo, ele é tão grande e é tão afinco na vida das pessoas, que vencer na vida hoje, irmãos, é deixar um monte de gente para trás. Quando você vai para uma seleção de emprego, tem 200 pessoas para 2 vagas. E você tem que deixar todo mundo para trás para poder você ganhar aquele emprego. Então, o que estão estimulando na vida das pessoas hoje em dia é uma coisa totalmente contrária ao evangelho. E nós olhamos para todos os lados e nós percebemos que nós estamos cercados por essa filosofia de vida empregada e imposta às nossas vidas, que nós não temos muito para onde correr, nós temos que aceitar a competição, nós temos que aceitar o colocar o outro para trás, nós temos que aceitar o empurrar o primeiro lugar no ônibus, o primeiro lugar no metrô, entrar correndo, sentar na cadeira. Então é competição sendo gerada em todos os lugares da nossa vida. Mas o evangelho não nos ensina isso. O evangelho não nos ensina a competir. Muito pelo contrário. O evangelho nos ensina a dar um lugar para o outro. O evangelho nos ensina a preferir o outro ao invés de nós. Mas o mundo não, o mundo ensina a gente a competir. E aí Jesus diz assim, olha, certo homem que tinha um campo, teve um ano que ele lucrou muito, muito mais do que nos outros anos. E quando ele colheu todo aquele lucro que ele teve em seu campo, ele percebeu que os seus galpões
eram pequenos demais para colocar tanta fartura. E ele pensou e disse, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho tanta coisa e eu não tenho onde colocar. Aí ele pensou assim, bem, vou fazer o seguinte, eu vou derrubar tudo que eu tenho, vou construir galpões grandes, novos, vou colocar todo o meu lucro ali dentro desses galpões, e aí eu vou me sentar e vou dizer, minha alma, se tranquiliza, fique em paz, porque você tem comida e fartura para muitos e muitos anos. Então te senta, come, bebe e te alegra. E aí Jesus disse que naquela mesma noite que o homem estava tendo esse pensamento, Deus disse para ele, você é um louco, porque hoje eu vou pedir a tua vida. E para quem vai ficar todas essas coisas que você tem acumulado? Então, irmãos, isso me leva a pensar, eu estava meditando nessa palavra hoje, isso me leva a pensar o seguinte, aquele homem, ele lucrava todo ano o suficiente para ele comer o ano inteiro. Ele nunca teve falta de nada. Só que teve um ano que ele lucrou demais, talvez 5, 7, 10 vezes mais do que ele havia lucrado em todos os anos passados. E o que Jesus queria que aquele homem pensasse, o que Jesus quer que a gente pense, era o seguinte, já que eu lucrei muito e não tenho aonde guardar tanta coisa, eu vou encher os celeiros que já existem e o que sobrar, eu vou repartir com aqueles que não têm. Eu vou ajudar aqueles que não lucraram. Eu vou matar a fome daqueles que estão à beira do caminho. Os cegos, os coxos, os aleijados, as viúvas que não têm como trabalhar, nem tem quem a sustente, os órfãos que não têm pais para sustentá-los, para trabalhar por eles, os estrangeiros que vêm de terras longínquas, porque lá não tem chuva, não tem lucro, e vêm atrás de um pouco, de um bocado para comer. Eu vou pegar essa parte que sobrou, ou vou vender muito barato, para que eu possa estimular as pessoas também a não só pedirem, mendigarem o tempo todo, mas trabalharem por aquilo que têm. Eu vou empregar muita gente para debulhar o meu feijão, para debulhar o meu milho, para ensacar tudo que eu tenho, e aí eu pago com mantimento, pago com alimento que eles têm o que comer, ou vou dar de graça. Mas aquele homem tinha o suficiente para guardar em seu celeiro já existente o ano inteiro, ficar em paz e repartir com quem não tinha. E isso é prosperidade de acordo com o Evangelho. É você estar feliz com a quantidade que você tem e tirar do que você tem, mesmo sendo suficiente só para você e sua família, e ainda ajudar o próximo. Aquele homem ia morrer naquele dia com toda aquela fortuna. E aí talvez os filhos, os vizinhos, sei lá quem, iam entrar ali e iam gastar tudo que ele acumulou. Mas, irmãos, e vamos ser bem sinceros, não tem sido assim a vida toda? As pessoas têm acumulado, aí morrem, não conseguem gastar o que acumularam, e aí vem os filhos, muitas vezes, brigam por aquilo que está acumulado, é um pedaço de terra que às vezes não vale nada, é uma casa que às vezes está caindo os pedaços, mas enquanto o homem está vivo, enquanto a mulher está viva, enquanto o casal está vivo, eles estão ali morando, sustentando, tendo bem naquela casa. Quando eles morrem, os filhos praticamente se matam para dividir aquela herança. E quando tem muito dinheiro, aí sim. Tem casos que a gente conhece, que eu conheço, que um irmão matou o outro para pegar o que ele tinha. Então ficam brigando por um bem que o cara viveu a vida inteira para construir, pensando que ia fazer um bem e acabou fazendo mal. Então é um assunto que a gente precisa parar para meditar, irmãos. E entender de que pela vontade de Deus, o que Deus quer da sua igreja, o que Deus quer dos seus, do homem, da mulher de Deus, é que a gente viva próspero com o que a gente tem. Pode ser pouco, pode não ser quase nada, mas o que a gente tem é nosso. É nosso, não é de ninguém, ninguém vai tomar da gente. Não dá, irmãos, para a gente ficar nesse mundo fantasioso, esperando que algum governo vá fazer algum bem para a sociedade. Sabe por quê? Porque desde que a sociedade é sociedade, que a maioria dos governos, eles aplicam a filosofia de vida cotidiana na população para que a maioria se esgote de trabalhar
e financia o luxo e o conforto de uma minoria. Isso é agora com esse governo? É no governo passado? É só você olhar para a história, contemplar, ler a história. Desde que o mundo é mundo, de que a minoria que está na cúpula lá em cima traça metas e objetivos para escravizar a maioria, para que a maioria trabalhe e sustente essa cúpula de pequena quantidade de pessoas que exploram os mais pobres e menos favorecidos. Isso não é de hoje, irmãos. Isso não é uma tática da esquerda, isso não é uma tática da direita, isso não é uma tática do centrão, isso é uma tática do governo, seja ele em que país for, seja ele em que tempo for. Aonde você for, seja no regime militar, seja no regime ditatorial, seja no regime comunista, vai ter sempre uma cúpula de poucas pessoas reinando, com medo do bem e do melhor, vivendo da melhor forma possível, em palacetes, e a maioria do povo vai estar trabalhando para sustentar esse luxo. Quando as pessoas saíram e foram lá para o deserto ver João Batista pregar lá no deserto, um homem que se vestia de pele de camelo e que comia gafanhoto com mel, os líderes do templo ficaram assustados. Falaram, mas peraí, o que esse homem está fazendo lá no meio do deserto? Não tem nada para comer lá, não tem nem água para beber, porque a água do Rio Jordão é suja. E esse povo está indo ver esse profeta por quê? Se aqui no templo é um lugar limpo, é um lugar fresco, é um ambiente agradável, tem água para beber, tem o que comer. Eles não estão vindo aqui, estão indo lá no deserto, não há escassez. Vão lá. Colocaram alguns homens para ir lá para espionar, para ver o que João Batista estava falando, porque alguma coisa muito interessante estava saindo da boca de João Batista para o povo sair do conforto do templo e ir lá para o meio do deserto. E aí depois Jesus usa essa figura de linguagem e diz assim, o que é que vocês saíram para ir ver no deserto? Vocês saíram para ir ver um príncipe? Não. Sabe por quê? Porque príncipes vocês vão ver nos palácios. Lá no deserto ninguém se veste com roupa glamurosa, com roupas caras e finas. Vocês saíram para ver o que lá no deserto? Vocês saíram para ver um profeta. Um profeta que estava falando a verdade e que estava pregando a vocês um caminho este que já chegou, o qual eu vos anuncio. Porque eis que chegou o reino de Deus. E o reino de Deus, irmãos, não é feito nem de comida e nem de bebida, mas é feito de paz e de alegria no Espírito Santo. Então a nossa confiança, a nossa esperança tem que estar em Deus. É claro que como cidadão brasileiro, eu preciso exercer a minha obrigação e o meu direito de escolher quem eu quero que governe o país. Amém, isso não se discute. Mas não vamos esperar em homens e em mulheres que se dizem os profetas do final do século, que se dizem os messias do final do século, que se dizem os solucionadores de problema, porque só tem um, irmãos, que soluciona o problema do mundo. Chama-se Jesus de Nazaré. Na época, lá no primeiro século, até o quarto século pelo menos, até 325 depois de Cristo, quando Constantino resolveu instalar a paz, uma paz figurada, mas uma paz sobre a igreja estava vivendo em perseguição. Aonde era achado um grupinho assim como esse nosso, era levado ou para lá para as arenas para ser comido, devorado pelos leões, ou era colocado em postes de madeira e se queimavam vivos para clarear as noites de Roma, ou simplesmente eram crucificados ou queimados em qualquer fogueira. Grupinho assim como o nosso, rapidamente eles exterminavam. E a igreja estava vivendo. A igreja passou por esse período. A igreja foi vencedora mesmo no meio desse período. Imagina a liberdade que nós temos hoje de ir e vir, de escolher o emprego que quer trabalhar, não quer ficar ali, fica em outro lugar, não quer morar ali, mora, muda de cidade, muda de bairro. Eles não tinham essa opção naquela época, tinham que viver escondidos, fugindo, congregando embaixo de árvores, às vezes congregando dentro de catatumbas, ao lado de corpos ainda em decomposição. Então a vida dos cristãos nunca foi fácil. Mas eles sempre tiveram confiança num Deus que é o Deus da providência.
é um Deus que prepara todas as coisas. E o cristão precisa estar contente, irmão, com aquilo que tem. De novo, se puder ganhar mais, ganhe mais, busque mais, mas esteja contente e feliz com aquilo que você tem. Porque para entender o versículo 1 do Salmo 23 é preciso estar muito espiritual. É preciso estar muito espiritual. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou da melhor forma de entendimento, o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta, mesmo que falte tudo. Então é claro que todo mundo, irmãos, queria ter uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida regalada. Mas você já parou para pensar que nem todos nós tivemos o estudo adequado, tivemos uma formação adequada, tivemos uma oportunidade que outros que estão mais acima da gente teve? Às vezes porque não nos foi dada a oportunidade, porque nós não buscamos. Então, não se fica rico do dia para a noite, muito menos próspero financeiramente do dia para a noite, como a maioria desses templos e dessas religiões estão ensinando. Não é assim que a coisa funciona. Então, prosperidade, segundo Jesus, esse homem devia ter feito da forma como eu falei antes. Lucrado, enchido os seus celeiros, ficado em paz aquele ano inteiro e distribuído o que ele tinha de uma forma ou de outra, mas abençoando outras vidas. Você sabe o que está escrito lá em João, no capítulo 19, no verso 26 e 27? Eu vou abrir aqui e ler para os irmãos. João, capítulo 19, no verso 26 e 27. Está escrito assim, ó. Vendo Jesus ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa e ficou com ela. O que é que isso tem a ver com o contexto que nós estamos pregando hoje? Tudo. Jesus estava na cruz, era o filho de Maria, a quem ele ainda podia ajudá-la, sustentá-la, porque os demais tinham se afastado por causa da obra. E João estava ali também, que era órfão, não tinha mãe nem pai. E Jesus, antes de morrer, olhou para Maria e disse: eis aí o teu filho. E olhou para João e disse: eis aí a tua mãe. E a Bíblia diz lá no final que ele recebeu ela em casa, cuidou dela. Ela já era uma senhora idosa, não tinha mais para onde ir, não tinha quem a sustentar. Ele cuidou dela. Agora você já pensou, irmão, se a gente olhasse para o mundo e a gente tivesse esse pensamento que foi dado por Jesus a Maria e a João, que a gente sempre recebesse alguém como nossa mãe, ou como nosso pai, ou como nosso filho, ou como nossa filha, se a gente sempre olhasse para o outro e visse no outro um nosso parente próximo, alguém de quem nós temos responsabilidade e de quem tem responsabilidade por a gente, você já pensou se toda vez que a gente encontrasse alguém que está passando uma necessidade, seja ela de que nível for, a gente se compadecesse e ajudasse, ou se nós estivéssemos nessa dificuldade, alguém que nos visse, se compadecesse de nós e nos ajudássemos? Sabe o que era que ia acontecer? Nós iríamos resolver o problema do mundo. Ou não? Se toda vez que uma pessoa visse outra necessidade, se compadecesse dela, como Jesus pede que se compadeça, o problema do mundo estaria resolvido. Porque, irmãos, dinheiro no mundo não falta, riqueza no mundo não falta. Reservas naturais, o planeta está cheio. O grande problema hoje em dia é que a distribuição de tudo isso tem sido injusta. Poucas pessoas que estão na cúpula ficam com o melhor e sobra o resto que sobra para a grande população, que é a base da sociedade, que é quem trabalha e é quem sustenta tudo isso. Então o que nós estamos precisando, como eu disse várias vezes e vou repetir hoje, é de consciência cristã. É de um ajudar o outro, é de um socorrer o outro, é da gente ver o outro como mãe, como pai,
é do a gente ver o outro como irmão, como filho, é da gente ser visto como mãe, como pai, como irmão, como filho. O que está faltando é a gente se humanizar mais, porque Jesus era Deus. Todos aqui creem nisso. Mas ele nunca foi tão humano como nenhum outro humano foi. Então nós precisamos ser humanos. Não queiram ser deuses. Queiram ser humanos. E humanos, irmãos, sofrem quando vê o outro humano sofrendo. O humano se compadece quando vê o outro humano sofrendo. Um humano teria que providenciar meios de favorecer o outro para acabar com o seu sofrimento. Mas na maioria das vezes o que nós vemos é um humano pisoteando o outro. É um humano competindo com o outro. Passa na frente, deixa para trás, dá um empurrãozinho, tira da jogada, entra no meio, prejudica o outro no trabalho para crescer de posição, põe o outro para trás para ser mais visto, quer fazer melhor. É competição em cima de competição o tempo todo. O que é fomentado o tempo todo na vida do ser humano é competição. Nós precisamos competir menos. Deixa o outro ganhar um pouco. Deixa o outro passar na frente um pouco. Dá preferência para o outro um pouco. Deixa ele. Deixa ele. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho experimentado de algumas derrotas, principalmente no âmbito profissional. Eu tenho experimentado algumas derrotas nos últimos tempos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tem sido ruim, não. Sabe por quê? Porque a posição que eu estava antes, profissionalmente falando, e a que eu estou agora, ela me colocou mais próximo das pessoas. Antes eu liderava um grupo muito maior, mas eu liderava de uma cadeira que eu não chegava muito próximo deles. E hoje eu estou numa cadeira em que eu estou no meio deles, estou muito próximo deles. Então eu conheço mais a dor, eu conheço mais o sofrimento, eu conheço mais as angústias, eu conheço mais os problemas. Então quando eu vou levar todos esses problemas para a minha chefia maior para resolver, eu sei como explicar melhor o problema, porque eu estou vivendo junto com eles. O que antes eu não vivia. Então eu estou percebendo que às vezes, irmãos, deixar o outro ganhar é bom. Às vezes deixar o outro passar na frente é bom. Às vezes perder um pouco é bom. Sabe por quê? Porque você se humaniza de novo. Porque você para um pouco para pensar, para raciocinar, para meditar, para se auto-introduzir, para se olhar por dentro. Então, às vezes, a gente vê que o outro está se sobressaindo, deixa, irmão, deixa aí. Porque uma coisa eu vou dizer para você, aquilo que é seu, que tem que ser seu, ninguém vai tomar. Ninguém vai tomar aquilo que tem que ser seu. Na hora certa, no momento exato, isso já foi dito aqui hoje pela nossa irmã Bel, né? Com relação à cirurgia da minha sobrinha, mas é com relação a tudo. No momento exato, aquilo que é teu vai vir para a tua mão, tenha certeza disso. E você não vai precisar fazer nenhum esforço, é só crer no Senhor e fazer a vontade dele, porque no momento exato, o Senhor vai entregar na tua mão aquilo que é teu. Se não entregou ainda, é porque em alguma coisa nós precisamos mudar. E se nós precisamos mudar em alguma coisa, vamos nos interiorizar. Vamos olhar para dentro de nós e vamos ver em que é e cuidar e mudar. Para que a gente possa ser vencedor, para que a gente possa ser próspero, sem ter que passar na frente de ninguém, sem ter que derrubar ninguém, sem ter que oprimir, humilhar e nem menosprezar ninguém. Com relação ao demais, com relação à cúpula e com relação à base, é assim, desde que o mundo é mundo, vai continuar desse jeito e não vale a pena eu brigar, ou eu discutir, ou eu ficar inimigo de alguém por causa disso. Então vamos viver a palavra do Senhor, vamos viver a prosperidade que o Senhor nos deu, aquilo que você tem é teu, ninguém toma, vive com o que você tem, se puder melhorar, melhora, mas enquanto não melhora, esteja grato por aquilo que você tem, porque o pouco que você tem muita gente, uma multidão de gente que queria ter e iria orar todos os dias agradecendo a Deus por ter. Então vamos ser gratos, irmãos. Vamos ser gratos porque a gratidão, ela abre portas milagrosas em nossas vidas. Toda vez que você se levantar de manhãzinha, agradeça a Deus pelo que você tem. Olhe para todos os lados
E o que você vê, uma televisão, um micro-ondas, um guarda-roupa, uma mesa, vai agradecendo a Deus pelo que você tem, o emprego, os filhos com saúde, a mãe com saúde, o pai com saúde, a família toda ali. Agradece a Deus por tudo isso. E se tem algum problema, apresenta na mão do Senhor, porque Ele é um Deus poderoso, ou para fazer um milagre na hora e providenciar a cura ou reparo, ou providenciar os médicos, os profissionais que são capazes, que a medicina, a tecnologia hoje em dia é capaz, para sanar o problema. Mas o Senhor nunca deixa nenhum dos seus filhos e filhas na mão, em vão. Podem ter certeza disso. No nome de Jesus. Se nós pararmos um pouquinho, irmão, com essa competição, se nós pararmos um pouquinho com essa correria de deixar sempre o outro para trás e passar na frente e dar mais preferência para o outro, você vai ver como o próprio Senhor Jesus se encarrega de solucionar os teus problemas na tua vida. Entrega na mão dele toda ansiedade, entrega na mão do Senhor, que ele vai fazer o melhor para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado.